Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal e neste vídeo vou falar-vos sobre o meu clubezinho de futebol, o Futebol Clube do Porto. E antes de passarmos para o vídeo, quero também já informar-vos que irei gravar vídeos a falar também de outros clubes de futebol, sejam eles diretos ou não, sejam eles diretamente ou não rivais do Futebol Clube do Porto. E em todos estes vídeos que irei fazer a falar sobre um clube de futebol, eu vou ser o mais neutro possível. Estava começando. O Futebol Clube do Porto é um clube multidesportivo sediado na freguesia de Campanhã, no concelho do Porto, fundado a 28 de setembro de 1893, tem como rivais não só o Boa Vista Futebol Clube, também tem como rivais o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa Benfica. Estes dois clubes estão sediados em Lisboa. Quanto a outro rival que o Futebol Clube do Porto tem e que está sediado na cidade do Porto, a pouco mais de 2 km do estádio do Dragão, que é o estádio onde joga o Futebol Clube do Porto, é o Boa Vista Futebol Clube. A mascote do Futebol Clube do Porto é o Dragão, e o Dragão em si vem não só do brasão, do símbolo do clube, mas também do símbolo da cidade. O Futebol Clube do Porto é o segundo clube com mais títulos a nível nacional, estando atrás do Sport Lisboa Benfica, mas é o clube mais bem sucedido de Portugal a nível mundial. E porquê? Então, vou já aqui falar-vos as conquistas que o Futebol Clube do Porto teve. Até agora, o Futebol Clube do Porto venceu 29 campeonatos da Liga Portuguesa, 17 taças de Portugal, 4 campeonatos do extinto Campeonato de Portugal, 22 supertaças Cândido de Oliveira, 2 Ligas dos Campeões, uma delas na época de 1986-87. Frasco a apoiar Juari, vai para a área o brasileiro, Frasco para Juari, Madjer com espaço, vai marcar, golo! De calcanhar, Madjer empata o jogo! E outra na época 2003-2004. 2 Ligas Europa, uma delas na época 2002-2003. À procura de Malone ou de Larsen, corta Pedro Emanuel, bem posicionado, Nuno Valente, de imediato para Manis. Manis tem a desmarcação do Marco Ferreira, se a bola chega lá é um grande passo, vai Marco Ferreira, Douglas, Derlei, pode ser o gol do Porto, atira Derlei, é golo! E outra, na época 2010-2011, uma supertaça UEFA, que foi em 1987, 2 taças ibéricas, uma delas em 1935 e outra em 2019. E também 2 taças mundiais de clubes, uma em 1987. Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão, prepara-se para mostrar ao mundo uma final branca da Taça Intercontinental, Campeonato do Mundo de Clubes, a Taça Toyota. Capitão e subcapitão do Porto no palco. E aí está, mais uma taça conquistada pelo Futebol Clube do Porto. Brilhante história recente. E outra em 2004. Colombianos. García toma distancia, está tranquilo, fresco, que esa bola está dentro. García al marco, lo botó García. Henao, el encargado de evitarlo. Ni lo piense, no va a entrar, no, gol. Porto campeón de la Copa Intercontinental 2004. Nunca antes un equipo colombiano estuvo tan cerca como el Once Caldas. Campeón por segunda vez en el año de 1987.
había vencido a Peñarol de Montevideo. En esta oportunidad es al 11. Totalizando assim 64 troféus de futebol foram conquistados pelo Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto já foi, pelo menos uma vez, pentacampeão nacional. O atual presidente do Futebol Clube do Porto é Jorge Nuno Pinto da Costa, que comanda este grande clube desde 1982, sendo ele atualmente o presidente de um clube de futebol com mais títulos durante o seu mandato. Então, como disse há instantes, o Futebol Clube do Porto foi fundado em 1893, mas só a 2 de março de 1894 é que o clube realizou o seu primeiro jogo de futebol oficial. Claro que em 1853 o Futebol Clube do Porto já tinha pedido ao Clube Lisbonense para disputarem ambos um jogo de futebol, mas o jogo acabou por ser adiado para um ano mais tarde. E claro, isso pela ordem do rei Dom Carlos. E o rei Dom Carlos então criou uma taça que foi uma espécie de protótipo para a Taça de Portugal. E também decidiu que esse jogo seria disputado na cidade do Porto, em Campo Alegre. O jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Clube Lisbonense terminou na derrota do Futebol Clube do Porto por 1-0. E agora, vou então aqui dizer-vos em que locais que já foram casa do Futebol Clube do Porto. Então a primeira casa do Futebol Clube do Porto foi o campo da Rua da Rainha, entre 1906 e 1912. Já entre 1913 e 1952, o campo da Constituição foi casa do Futebol Clube do Porto. E desde 1952 até 2003, a casa do Futebol Clube do Porto passou a ser o Estádio das Antas. O Estádio das Antas foi inaugurado em 1952, na zona das Antas. Em 1960 foi inaugurada a pista de ciclismo do Estádio das Antas. E mais tarde passou mais para pista de atletismo. Em 1962 foi inaugurada a iluminação artificial. Em 1976 deu-se o fecho da Porta da Maratona, ou seja, a construção de uma bancada ao longo da lateral leste, acrescida do segundo anel e arquibancada, aumentando a capacidade do estádio para 65 mil pessoas. Já em 1986, a capacidade do estádio aumentou para 95 mil pessoas. Também foi em 1986 que foi criada a claque mais famosa do Futebol Clube do Porto, os Super Dragões. Claro que ao longo da década de 1970 e também de 1980 e posteriormente na década de 1990 foram sendo colocadas cadeiras no estádio e claro, com isso a capacidade foi diminuindo, até que então nos anos 90 o estádio foi 100% encadeirado e
a capacidade de espectadores diminuiu para 75 mil pessoas. Também foi nos anos 90, mais concretamente em 1995, que foi criada a CLAC, Coletivo Ultras 95. No 30 de junho de 1999, então deu-se a festa do Penta. Em 2001, como já o anunciado Euro 2004 a ser realizado em Portugal, então a Assembleia da República aprovou a construção de novos estádios para acolher a competição europeia de seleções aqui em Portugal. E deram também prioridade para que os clubes Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Boa Vista Futebol Clube e Sport Lisboa Benfica, e também mais alguns clubes, tivessem direito a terem um novo estádio. Com isso, os estádios que as equipas já ocupavam na altura, em 2001, após a inauguração de cada um deles, os antigos estádios iriam ser demolidos, excepto o antigo estádio do Sporting de Braga, o 1º de Maio. Também foi em 2001 que começou a ser demolido o complexo desportivo do Futebol Clube do Porto, e com isso as outras modalidades desportivas do Futebol Clube do Porto, desde natação ao futsal e outras tantas modalidades, tiveram que passar para complexos, não só da cidade do Porto, mas também de outros clubes mais próximos do Estádio das Antas. Já quanto ao Estádio do Dragão, o nome do Estádio do Dragão foi sugerido pelo presidente Pinto da Costa. Inicialmente havia quem queria dar Estádio Jorge Nuno Pinto da Costa, ou então Novo Estádio das Antas, mas o presidente do Futebol Clube do Porto recusou que o estádio tivesse o seu nome e sugeriu então Estádio do Dragão. O Estádio do Dragão foi inaugurado no dia 16 de novembro de 2003, com o jogo inaugural entre o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube de Barcelona, destacando-se não só a vitória do Porto por 2-0, mas também pela estreia do jovem jogador Lionel Messi a serviço do Barcelona, com 16 anos de idade. E não foi de imediato que o Futebol Clube do Porto passou a jogar os jogos do campeonato no Estádio do Dragão, porque após o jogo inaugural foram detectados alguns problemas no relevado do Estádio do Dragão, e relevado esse que teve que ser, digamos, reparado, e claro, a reparação iria levar alguns meses. Então o Futebol Clube do Porto continuou a jogar os seus jogos no Estádio das Antas. E o último jogo do Porto no Estádio das Antas foi frente ao Estrela da Amadora no dia 26 de janeiro de 2004. E em fevereiro de 2004 iniciou-se então a demolição do Estádio das Antas, dando lugar a melhores acessos entre a Zona das Antas e o Estádio do Dragão, também a novas ruas, apartamentos e também empreendedorismo. Mas na altura ainda não havia um complexo multidesportivo para as outras modalidades do Futebol Clube do Porto. E a 23 de abril de 2009 foi inaugurado o Dragão Caixa, que acolhe todas as modalidades do Futebol Clube do Porto que não sejam futebol de 11. Entretanto, em 2004, o Estádio do Dragão recebeu vários jogos do Euro 2004 e a partir daí também recebeu vários concertos musicais. Um deles
dos Rolling Stones. E também dos One Direction. O Estádio do Dragão é considerado um dos melhores estádios do mundo pela FIFA e também já houve bastantes clubes a nível mundial que inspiraram-se para construírem no Estádio do Dragão para construírem os seus estádios. E na Alemanha existe um clube que tem um estádio, mesmo que se pode dizer, digamos, quase um estádio gêmeo do Estádio do Dragão, o Leipzig. Eu infelizmente nunca cheguei a entrar dentro do Estádio do Dragão, mas segundo se pode ver através não só dos jogos que são transmitidos na televisão, mas também por vídeos gravados pelos fãs do futebol que já entraram no estádio, o ambiente é de festa total. Um dos momentos mais arrepiantes é quando é o momento em que as equipas sobem ao relevado. Venham os campeões nacionais! Venha a nossa equipa, a equipa do Porto! Também um dos grandes momentos que se pode testemunhar dentro do estádio é quando o Futebol Clube do Porto marca um golo. Ou então, quando o Futebol Clube do Porto festeja a conquista de algum troféu. E um dos últimos troféus que o Futebol Clube do Porto conquistou com público presente no Estádio do Dragão foi da Liga Portuguesa. Foi na época 2017-2018, que foi com um ambiente de grande festa. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre o Futebol Clube do Porto. Manos, comentem o que vocês acharam e, claro, peço-vos uma coisa. Não comentem, não façam comentários de ódio e racismo em relação a outros clubes, ok? Todos os clubes têm os seus pontos positivos e pontos negativos e claro que o Futebol Clube do Porto não é exceção. Por isso, minha gente, mostremos todos fair play.